Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com esse livro aqui de crônicas da Marta Medeiros, Conversa na Sala, e eu escolhi uma crônica aqui para falar um pouquinho, pensar sobre as estratégias que a Marta usou na construção do seu texto, pensar as ideias que ela teve, para que a gente, de repente, pense nessas estratégias para escrever também. Queria então comentar um pouco sobre essa crônica. Eu estou deixando o link da crônica, vocês acham esse texto facilmente na internet, até porque a própria Marta tem esse texto publicado na sua página no Facebook. Se você colocar o título, você acha facilmente na internet, tá? Então, sugiro que você dê um pause aí, lê o texto primeiro e depois você vem assistir aí a continuação e a análise dessa crônica. Bom, vamos lá. A quem encontrou a carteira que eu perdi? A Marta teve a sua carteira, a Marta, vamos dizer assim, a cronista, né? A cronista teve a sua carteira furtada e ela escreve sobre isso, ela faz uma carta, uma espécie de crônica-carta para a pessoa que está com a carteira dela. E eu vou ler só o início, só o primeiro parágrafo, para situar um pouquinho a história e depois eu vou fazer os comentários, tá? Vamos lá, olha a educação com que ela começa, tá? A delicadeza. Prezado, prezada, nem por um segundo cogitarei que você enfiou a mão na minha mochila, no momento em que eu estava distraída. Minha intuição diz que você não cometeria essa indelicadeza. É mais provável que eu tenha esquecido a carteira sobre a bancada de uma loja na hora que estava pagando algo ou a deixei cair no chão do shopping durante uma manobra desastrada. Talvez ao colocar a alça da mochila por cima do ombro. Eu tenho a mania tola de deixar zíperes semi-abertos. Você chegou logo depois e deparou com aquele objeto ali, abandonado, dando sopa. Então é com essa ironia, né, e com essa ideia de esse vocativo prezado, prezado, que ela começa uma conversa, uma carta para quem provavelmente está com a carteira dela, roubou a carteira dela. Ela segue nessa linha, nesse tipo de tratamento delicado, dizendo, não, eu entendo, você não deixou lá no Achados e Perdidos, mas eu imagino que você não tenha tido tempo. Não, tranquilo, longe de mim, sabe esse papel? Ela faz isso no primeiro e no segundo parágrafos dessa carta. No terceiro parágrafo, ela começa a desejar coisas boas para essa pessoa. Olha, tomara que você seja feliz, tomara que você dê presentes para sua mãe, faça bom uso desse dinheiro. E nesses momentos em que ela começa a desejar coisas boas, porque ela, esqueci de falar, ela tinha R$ 1.100 em dinheiro nessa carteira, né? Então essa pessoa ficou com esse dinheiro e ela começa a desejar que esse dinheiro seja bem aproveitado. E apesar de haver uma certa ironia também nesse momento, eu também entendo muito como se fosse assim, olha, já aconteceu, eu não tenho mais o que fazer, eu não vou recuperar esse dinheiro, então pelo menos, já que eu estou triste aqui, que alguém seja feliz nessa história. Me parece muito que ela vai desenvolvendo o assunto com esse pensamento, sabe? Ah, cara, já tá contigo mesmo, então seja feliz, faça para um bom proveito. Não bota na poupança não, paga uma rodada aí de bebida com seus amigos, compra a camisa aí para o seu filho, seja feliz. E depois ela termina, né, lá no último parágrafo, o último período do último parágrafo é: lamentarei menos se você atenuar a falência geral e for estupidamente feliz por um dia. Quando ela fala isso, eu percebo muito que tem também um desejo real, apesar da ironia geral do texto. E aí, o que eu posso falar aqui em relação a estratégias, à estrutura, ao gênero? Vamos pensar um pouquinho. A gente está falando de uma crônica, né? Então, a crônica, muitas vezes, ela é produzida, né? A ideia da crônica é uma produção com base em situações muito banais do dia a dia. Infelizmente, roubo, furto, é uma situação banal do nosso dia a dia, é uma situação muito cotidiana, então isso é muito a essência da crônica, né? Então, ela usa muito uma situação corriqueira, de dia a dia, sem nenhum glamour para fazer literatura. Então, ela fala sobre esse furto e ela muda a situação quando ela conversa com esse ladrão com toda delicadeza. O que a gente espera de uma conversa com uma pessoa que roubou a nossa carteira, né, é de repente uma pessoa dando uma lição de moral, ou reclamando, ou falando que as pessoas estão perdidas e que é um absurdo a desonestidade.
Mas isso seria o óbvio, isso seria o comum, é isso que a gente encontra todo dia quando a gente fala e pensa sobre o assunto, né? O que ela quis foi subverter isso aí e falar com delicadeza, falar com educação, e aí a gente muda e chama atenção para o assunto em si. Ela faz também uma coisa que acontece em muitos textos da Marta, ela usa muitos parágrafos dando exemplos, para deixar muito claro aí o desejo dela e explicar bem o que ela está dizendo. Então ela usa parágrafos inteiros, eu acho que são 2 parágrafos em que ela faz isso, só dando ideias do que essa pessoa pode fazer com R$ 1.100. Então ela fala para comprar remédio para a mãe, para comprar camisa para o filho, para fazer isso, para sair com os amigos, ela o tempo inteiro, ela gasta acho que 2 parágrafos ou 1 parágrafo e meio só dando essas ideias, né, do que essa pessoa pode fazer com esse dinheiro. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. Ela termina, né, dizendo que ela lamenta, ela vai lamentar mesmo menos a situação se pelo menos ele foi feliz. Então ela também tem esse final com essa frase de impacto aí, e reflexiva e também irônica para fechar o texto. Então eu acho que o que chama atenção, que a gente pode falar de estratégia, pensar de uma questão mais estrutural aí, é a ideia da situação muito cotidiana, muito característica do gênero crônica, da gente ter também a questão da quebra de expectativa para uma situação que a gente esperaria, né, uma outra postura de qualquer pessoa. A gente tem também parágrafos com exemplos, muitos exemplos para a defesa de uma ideia, e a gente também tem aquele gran finale, né, aquela conclusão, aquele texto final que deixa a gente ou com aquele sorrisinho ou com uma raivinha, mas que fecha o texto muito bem. Esses são os pontos, né? A ironia também, né? A ironia é muito forte no texto. Então, isso aqui que eu reparo em relação à estrutura, à estratégia, mas eu deixo para você uma proposta, porque quando a gente lê um autor e analisa como ele faz o texto dele, é legal que a gente pegue essas ideias e produza também o nosso texto. Então, parta dessa ideia, parta dessa proposta. Minha sugestão é que você pense em alguém que te fez mal, e aí não precisa ser uma pessoa que roubou alguma coisa sua, pode ser algum colega, pode ser um ex-amor, um amor, não sei. E você pode subverter a situação e fazer uma carta aí com toda a ironia que você tiver para fazer, desejando o bem para essa pessoa, dizendo que você entende que não foi por mal. Então a gente pode tentar aí partir da ideia da Marta Medeiros para botar para fora também alguma coisa e pensar em alguma história que esteja um pouco resolvida dentro, sabe, internamente. Então acho que é uma proposta boa, dá uma crônica legal, acho que vale a pena aí testar. Qualquer coisa, compartilhem aqui e eu vou adorar ler. É isso, gente. Até a próxima.